Olá, nós sempre trazemos aqui no Século News edição especial para você a preocupação do Papa Francisco com os refugiados. E no programa de hoje vamos mostrar que o Santo Padre rezou pelos migrantes que vivem na Líbia. Tem também o trabalho solidário da família Vicentina e como os romanos estão se adaptando à nova normalidade pós-pandemia. Durante a celebração da missa de Corpus Christi, o Papa fez uma reflexão sobre o amor de Deus e as dores do coração causadas pela falta de carinho e empatia. A procissão até o altar foi acompanhada pelo coro de redenção Aidatum Tibo, Você nos nutriu. Para a celebração, Papa Francisco paramentou-se de branco, cor normalmente usada em celebração de Corpus Christi. A celebração contou com aproximadamente 50 fiéis, os quais usavam máscaras. O Papa fez a reflexão sobre a Eucaristia como expressão do amor de Deus pelos homens. Disse que essa é a cura para 3 principais dores do homem, sendo a primeira delas a falta de carinho. Muitas pessoas carregam memórias como um lapso de carinho e diversos desapontamentos causados por aqueles que deveriam ter dado o amor ao invés de um coração órfão. Nós gostaríamos de voltar ao tempo e mudar o passado, mas não podemos. Deus, entretanto, pode curar essas feridas. Dio però può guarire queste ferite. Papa Francisco disse que a segunda ferida curada pela Eucaristia é a dor causada pela humilhação. Sempre lembraremos de nossas falhas, confusões, problemas em casa e no trabalho. Nossos sonhos não realizados. Mas o peso não vai mais nos derrubar, porque Jesus está presente nos momentos mais profundos, encorajando-nos com o seu amor. A dor final é a memória bloqueada, ser destacado. Papa Francisco explicou que a Eucaristia leva as pessoas a doar a si mesmas em serviço do próximo. Isso nos tira da zona de conforto e a vida sedentária, e nos relembra que não somos apenas bocas para ser alimentadas, mas também instrumentos de Deus para alimentar o próximo. No final da missa, ao invés de participar da procissão tradicional através das ruas com o Santíssimo Sacramento, os fiéis presentes passaram alguns instantes adorando em silêncio. Depois, o Papa parou por alguns instantes para rezar diante da imagem de Nossa Senhora. Corpus Christi foi celebrado com alegria em Roma, uma vez que na Itália já estão permitidas missas aos domingos com os fiéis. O Vaticano ainda não deu sinal verde para outros eventos com participação presencial. Na oração do Ângelus, o Santo Padre rezou especialmente pelos migrantes e refugiados na Líbia. Novamente, da janela do Palácio Apostólico, o Papa Francisco rezou o Ângelus junto aos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro durante a celebração de Corpus Christi. Ele pediu à comunidade internacional que buscasse uma maneira de acabar com a violência na Líbia, onde a situação se agravou nas últimas semanas. Prego anche per le migliaia di migranti, rifugiati. Rezo também pelos milhares de migrantes, refugiados, requerentes de asilo e pessoas deslocadas internamente na Líbia. A situação da saúde agravou as condições já precárias em que se encontram, tornando-as mais vulneráveis às formas de exploração e violência. A Líbia é especialmente perigosa para os refugiados. Alguns dos escravizados por traficantes de seres humanos são frequentemente submetidos a tratamento cruel. É por isso que o Papa disse que somos todos responsáveis por isso e que ninguém pode se considerar dispensado de levar a situação a sério. Sobre a solenidade do corpo e do sangue de Cristo, ele chamou atenção para 2 efeitos da Eucaristia, o efeito místico e o efeito comunitário. Este duplo fruto da Eucaristia, primeiro, a união com Cristo, e o segundo, a comunhão entre os que são nutridos por Ele,
gera e renova continuamente a comunidade cristã. É a igreja que faz a Eucaristia, mas é mais fundamental que a Eucaristia faça a igreja. O Papa Francisco explicou que o mistério da Eucaristia é receber Cristo para ser transformado por dentro, ser unido, não dividido. E na audiência geral dessa semana, o Papa Francisco lembrou um diplomata português que salvou judeus como um exemplo de consciência correta. Durante a audiência geral, por ocasião do Dia da Consciência, o Papa Francisco chamou os cristãos a serem um exemplo de coerência e consciência correta, guiados pela Palavra de Deus. Ricorre oggi la giornata della coscienza. Hoje é o Dia da Consciência, inspirado no testemunho do diplomata português Arístides de Sousa Mendes, que há quase 80 anos decidiu seguir a voz da consciência e salvou a vida de milhares de judeus e de outros perseguidos. Continuando sua catequese sobre a oração, o Papa se concentrou no exemplo de Moisés como pastor e intercessor. Ele explicou que sua fé e proximidade com Deus lhe permitiam continuar com sua missão, apesar de suas dúvidas e medos. Com esses medos, com esse coração que frequentemente vacila, como Moisés pôde rezar? Mas Moisés parece humano como nós. Isso também acontece conosco, quando temos dúvidas. Como podemos rezar? Não temos vontade de rezar. O Papa meditou sobre a fidelidade de Moisés, tanto ao seu povo quanto a Deus. Ele chamou todos os pastores da igreja a seguirem seu exemplo. Moisés mai ha perso la memoria del suo popolo. Moisés nunca esqueceu do seu povo. Essa é uma das grandes qualidades dos pastores. Não esquecer o povo, não esquecer suas raízes. Non dimenticare le radici. O Papa disse que os verdadeiros crentes são aqueles que, como Moisés, tentam ser pontes entre Deus e seu povo. O Papa Francisco criou um fundo para ajudar os desempregados neste tempo de pandemia. Diante da iminente crise econômica gerada pela pandemia, o Papa criou um fundo para ajudar aqueles que mais sofrem e que perderam suas fontes de renda. É chamado de Jesus, o Fundo do Trabalhador Divino. O Papa Francisco fez uma contribuição inicial de $1 milhão para a Caritas de Roma. Dessa maneira, o Papa está enfrentando uma das maiores preocupações que ele teve desde o início da emergência de saúde. Questi giorni, tanta gente ha perso il lavoro. Nestes dias, muitas pessoas perderam o emprego. Elas não foram contratadas novamente. Encontraram-se no escuro. Oremos por nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo por causa dessa falta de trabalho. Que sofrem esta mancança de lavoro. O Papa Francisco enviou uma carta ao vigário da Cidade Eterna. Nela, ele encoraja as pessoas que vivem em Roma a aproveitar esta oportunidade para se tornarem protagonistas na formação da vida após a crise. Ele pede que os padres sejam os primeiros a contribuir para a iniciativa. Com o fundo, o bispo de Roma também quer acompanhar os que sofrem mais com as consequências econômicas da pandemia, principalmente trabalhadores com contratos temporários, trabalhadores domésticos, pequenos empresários e trabalhadores independentes. Pouco a pouco, a Itália vai retomando a normalidade. O Castel Gandolfo também reabriu as portas ao público neste mês. Depois do pior momento da pandemia, a Itália e o Vaticano estão tentando voltar ao normal. A Basílica de São Pedro e os museus do Vaticano foram abertos, mas Castel Gandolfo estava fechado. Ele abriu suas portas há poucos dias, no dia 6 de junho. As portas estão abertas, especialmente para médicos e profissionais da saúde que trabalharam em hospitais italianos durante a pandemia. Estão sendo liberados gratuitamente graças ao Papa. As vilas pontifícias, usadas por muitos papas nos meses de verão, também se adaptaram aos novos regulamentos de segurança. Guias de áudio que passam de um turista para o outro foram proibidos.
e os grupos de turismo serão pequenos, com no máximo 10 pessoas. O Papa Francisco providenciou a abertura do castelo ao público no final de 2015. No interior, pode-se ver a sala onde os papas Pio XII e Paulo VI morreram, ou a capela particular onde Bento XVI e Papa Francisco foram vistos pela primeira vez rezando juntos. Por enquanto, a maioria dos visitantes vive na Itália. Espera-se que os estrangeiros retornem, pois o tráfego aéreo voltará ao normal após a pandemia. No próximo bloco, você vai ver como os vicentinos estão ajudando as famílias necessitadas nesse tempo de pandemia.